Capítulo 10. E Jeová passou a falar a Moisés, dizendo: Faze para ti 2 trombetas de prata. Falazás obra batida ao martelo, e elas têm de estar ao teu serviço para se reunir a assembleia e para se levantarem os acampamentos. E eles têm de tocar ambas, e toda a assembleia tem de manter seu encontro contigo à entrada da tenda de reunião. E se tocarem apenas uma, então os maiorais, como cabeças dos milhares de Israel, terão de manter seu encontro contigo. E tendes de dar um toque trêmulo, e os acampamentos dos acampados ao leste têm de partir. E tendes de dar pela segunda vez um toque trêmulo, e os acampamentos dos acampados ao sul têm de partir. Devem dar um toque trêmulo cada vez que um deles parte. Ora, ao se convocar a congregação, deveis tocar, mas não deveis dar o toque trêmulo. E os filhos de Arão, os sacerdotes, devem tocar as trombetas, e o uso delas tem de servir-vos de estatuto por tempo indefinido nas vossas gerações. E caso no vosso país entreis numa guerra contra o opressor que vos hostiliza, então tendes de dar um toque de guerra nas trombetas, e certamente sereis lembrados diante de Jeová vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. E no dia da vossa alegria, e nas vossas épocas festivas, e nos começos dos vossos meses, tendes de tocar as trombetas sobre as vossas ofertas queimadas, e os vossos sacrifícios de participação em comum. E o uso delas tem de servir-vos de recordação perante vosso Deus. Eu sou Jeová vosso Deus. Sucedeu então, no 2º ano, no 2º mês, no dia 20 do mês, que a nuvem se elevou de cima do tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel começaram a partir, na maneira das suas partidas, do ermo de Sinai, e a nuvem passou a residir no ermo de Parã. E começaram a partir pela primeira vez, segundo a ordem de Jeová, dada mediante Moisés. Assim, a divisão de 3 tribos, o acampamento dos filhos de Judá, partiu primeiro nos seus exércitos, e Nazon, filho de Aminadab, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, estava Netanel, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulão, estava Eliabe, filho de Elon. E o tabernáculo foi desarmado, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram como portadores do tabernáculo. E partiu a divisão de 3 tribos do acampamento de Ruben nos seus exércitos, e Elisur, filho de Sedeur, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão estava Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade estava Eliasaf, filho de Deuel. E partiram os coatitas como portadores do santuário, visto que terão erigido o tabernáculo no tempo de sua chegada. E partiu a divisão de 3 tribos do acampamento dos filhos de Efraim nos seus exércitos, e Elisama, filho de Amiúde, estava sob o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés estava Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim estava Abidã, filho de Gideoni. E partiu a divisão de 3 tribos do acampamento dos filhos de Dan, formando a retaguarda para todos os acampamentos nos seus exércitos. E Aiezer, filho de Amizadai, estava sobre o seu exército. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer estava Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali estava Aira, filho de Enã. Desta maneira se deram as partidas dos filhos de Israel nos seus exércitos, sempre que partiam. Moisés disse então a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Partimos para o lugar a respeito do qual Jeová disse: A vós o darei. Vem deveras conosco, e certamente te faremos bem, porque Jeová falou bem a respeito de Israel. Mas ele lhe disse: Não irei junto, mas irei para o meu próprio país e para a minha parentela. A isso ele disse: Por favor, não nos deixes, pois por conheceres bem onde podemos acampar-nos no ermo,
tens de servir-nos de óleos. E tem de se dar que, caso venhas conosco, tem de suceder que, com a bondade com que Jeová nos fizer bem, nós, da nossa parte, te havemos de fazer bem. Prosseguiram assim marchando desde o monte de Jeová, numa jornada de 3 dias, e a arca do pacto de Jeová marchava na frente deles, numa jornada de 3 dias, em busca de um lugar de descanso para eles. E a nuvem de Jeová estava sobre eles de dia, ao saírem marchando do acampamento. E dava-se que, quando a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te deveras, ó Jeová, e sejam dispersados os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam intensamente. E quando descansava, dizia: Volta deveras, ó Jeová, às miríades dos milhares de Israel.